Então, boa tarde mais uma vez. Sejam bem-vindos ao painel de número 30 da Brasil Energy Conference, que acontece aqui no Centro de Convenções de Teresina. Nós estamos na sala C. O tema desse painel é Regulação e Certificação Nacional e Mundial do Hidrogênio Verde, Desafios Normativos, Rastreabilidade e Harmonização de Padrões Globais. Para essa discussão estratégica, nós contamos com a participação do Ricardo Gedra, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da Giovana Amorim Pires Rezende, da Green Energy Park, e como mediação nós teremos aqui a presença do Wilson Rosas, do IFP. Então, com vocês, o painel de número 30. Olá, todo mundo me ouvindo bem, acredito. Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Wilson Rosas, eu sou professor doutor do Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. Parnaíba que estamos achando que vai passar por grandes mudanças nesses próximos anos, certo? Eu tenho aqui o prazer de ter sido convidado, né? Gostaria de agradecer a organização do evento, ter sido convidado. Também gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na presença mais uma vez do Carlos, do Gedra, né? Do Ricardo Gedra, e da Giovana Rezende. O Ricardo representando a Câmara do Comércio de Energia Elétrica, certo? Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, vai nos ajudar bastante no esclarecimento dessa certificação, do que é, no entendimento e de compreensão dela. E a Giovana representando aqui a parte privada, a Green Energy Park. Eu estou como instituição e como mediador, tá? Sou engenheiro eletricista e no campus de Parnaíba, professor do técnico em eletrotécnica, do superior de informática e da nossa futura especialização técnica em hidrogênio verde. Eu vou passar aqui o microfone para que a Giovana possa também falar um pouquinho dela. Bom, boa tarde. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada pela introdução, professor Dr. Wilson. É um prazer estar na presença de vocês. Já conheci o Ricardo, mas foi um prazer aqui na Agora também estar tendo essa oportunidade. Sou engenheira da Green Energy Park, fiz parte da primeira leva de contratação da empresa, agora em março desse ano. Sou parnaibana, mas meu background é engenharia nuclear, formada pela Federal do Rio de Janeiro, e tenho mestrado em modelização computacional e gerenciamento de sistemas complexos pela IMT Atlantique na França. Estou entrando agora nesse ramo do hidrogênio e sei que tenho muito a aprender aqui também com o Ricardo, com você, Wilson, e muito feliz com esse painel. Passo para o Ricardo. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui nesse evento, aqui no Piauí. Eu sou de São Paulo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica fica em São Paulo, que é a empresa responsável por cuidar de toda a comercialização de energia elétrica no atacado no Brasil. E agora também, já nos últimos anos, atuando também com a pauta da certificação de hidrogênio, que é a pauta que também faz parte desse painel. E atualmente estou na posição de gerente da área de desenvolvimento de negócios, que é onde fica o desenvolvimento da certificação de hidrogênio. Bom, como eu falei, estamos bem acompanhados. Eu trouxe uma colazinha, a gente pegou e fez um ping-pong, então vou tomar a liberdade de começar aqui, tá? Essa pergunta, vou começar com a dama primeiro, a Giovana, certo? É uma pergunta, acredito que do seu ponto de vista, de como podemos definir a certificação de hidrogênio verde e por que ela é necessária para o mercado global. Na verdade, essa pergunta se aplica a ambos. Eu gostaria do ponto de vista de empresa, como empresa privada, e também de um organismo de regulação e certificação. Bom, vamos lá. Nós sabemos que todas as moléculas de hidrogênio elas são iguais, quimicamente. A gente tem essa nomenclatura de hidrogênio verde a partir de renováveis, de hidrogênio rosa a partir de nuclear.
hidrogênio turquesa, acredito eu que é a partir da biomassa, mas a gente não consegue ver essa cor na molécula de hidrogênio. Então, por isso é necessário esse sistema de certificação para que a gente consiga identificar quais que são os atributos sustentáveis da molécula. E isso é extremamente importante num contexto de um mercado global, onde a gente está visando a descarbonização, para ter essa transparência e rastreabilidade com relação à origem da molécula, para que nós, como empresas, possamos adentrar mercados regulados e mercados voluntários que influenciam no valor premium dessa molécula, e também para atender critérios legais, né, e evitar alguns riscos de sanções. Então é super importante a gente ter essa traçabilidade de qual que foi a origem daquela molécula, a partir de qual fonte que ela foi produzida, para atender esses critérios do mercado global. Olha, a Giovana já explicou super bem, eu só vou trazer um exemplo lúdico aqui. Assim como quando nós vamos no mercado, você quer comprar um tomate, e aí você fala, não, eu quero um tomate orgânico. Olhando o tomate orgânico e o não orgânico, você não consegue identificar. Por onde que você vai se referenciar, você vai ver lá aquele tomate que tem um selinho, que você tem que confiar nele, né? Você vai comprar, você confiar que diz que é orgânico, que ele te mostra o que aconteceu para trás, até aquele tomate chegar ali à gôndola do supermercado. Então, é essa analogia lúdica do que a Giovana falou, que as moléculas são iguais, quando os tomates são iguais também, você precisa de algo que diga o que aconteceu para trás, né? Perfeito. A gente vai entrar numa parte um pouco técnica aqui, tá? E vamos tentar trazer, acredito que uma boa maioria vai compreender, se não a gente tenta explicar melhor. Agora para o Ricardo. Como os critérios estabelecidos pelo padrão europeu RED II, especialmente a definição de combustíveis renováveis, como os combustíveis, né, RFNBOs, tem influenciado os mercados globais de hidrogênio verde e as estratégias de exportação de países fora da União Europeia. Giovana, você dá preferência? Posso fazer também. Pronto. Bom, vamos lá. Então, a RED II, ou a Renewable Energy Directive, Diretiva de Energias Renováveis da União Europeia, é uma das principais diretrizes para a promoção de energias renováveis e que estabelece metas obrigatórias com relação ao transporte, à indústria e à energia. E dentro dessa diretriz, a gente tem o conceito de RFNBO, de combustível não biológico de origem combustível renovável, perdão, de origem não biológica, que é uma categoria na qual o hidrogênio verde pode se encaixar se ele seguir esses critérios da diretriz. E aí a gente tem a renovabilidade da energia utilizada, que seja através de uma conexão direta a uma usina solar, uma usina eólica, uma hidrelétrica, seja através da conexão na rede básica ou através de um PPA, e aí tem diferentes critérios dentro de cada caso. A gente tem também que a produção desse combustível precisa reduzir em pelo menos 70% de emissões de gases de efeito estufa com relação a uma molécula, a um combustível fóssil equivalente, e ela precisa estar certificada com um esquema reconhecido pela União Europeia, que é o cerne do porquê a gente está fazendo isso tudo. Isso tudo tem virado referência internacional, principalmente com relação ao mercado de exportação. Porque se nós, como empresa brasileira, queremos exportar um hidrogênio verde para o mercado europeu, que é o mercado um dos mercados mais exigentes, mas com maior valor agregado hoje, nós precisamos cumprir essas exigências para que esse hidrogênio seja classificado como RFNBO e que possa ser exportado. Quer comentar um pouco, Ricardo? Tranquilo? Tá perfeito. Bom, agora mais uma perguntinha. Eu acho que o Ricardo. Como a certificação impacta a precificação e o acesso aos mercados, né? Acho que é isso, de hidrogênio verde. Acho que você pegou toda a lista de perguntas da Giovana, hein? Pô, eu
Eu estou seguindo a dela. Mas eu tenho a minha fila aqui do lado, eu puxo já já. Não, tá bom. Eu vou fazer um comentário breve aí eu vou passar para a Giovana. Então, como a Giovana comentou, né, a molécula em si do hidrogênio produzido com uma pegada de carbono, ela é equivalente, ela é similar, quimicamente falando, com a molécula do hidrogênio produzido com a baixa pegada de carbono. Então, como que você diferencia os produtos com a certificação e, obviamente, quem está disposto a comprar um produto com a baixa pegada, ele possivelmente vai repassar isso para o seu produto final. Ele é um produto que tem um diferencial. Então, é este diferencial que acaba sendo repassado para o produto final, seja ele qual for. Então, certa vez a gente estava conversando o dilema, né, com o setor agro de como você consegue repassar isso para o produto. Falando do setor agro, porque o hidrogênio ele é um grande insumo importante para a produção de fertilizante. E aí então o pessoal falou o seguinte, olha, quando eu estou falando de uma commodity, né, uma soja, um milho, é difícil você repassar isso para o preço do produto final, porque aquele produto, assim, a disputa é ferrenha no mercado. Mas quando eu falo que eu vou produzir uva para um vinho de alta qualidade, agora eu consigo, inclusive, cobrar mais daquele vinho, porque se eu falar que além de tudo, além do sabor, além do aroma, além da safra, além de tudo, ele ainda tem uma preocupação ambiental. Então, é nesse momento que você consegue repassar preço, quando você acha públicos nichos que ele paga por esse premium, enquanto ainda é um delta grande, né? Quando passar a ser um delta menor, aí você consegue ampliar isso em escala, né? Perfeito comentário, Ricardo. Eu acho que é ótima essa tradução, enfim, para um outro contexto também, né? Saindo do contexto do hidrogênio. E eu acho que é isso. A gente tem alguns tipos de mercados diferentes de commodities, né? Que, como o caso aí da soja, por exemplo, que é mais orientado para valor. O mercado, temos o mercado voluntário, que já aí passa mais para uma parte de políticas de sustentabilidade no meio corporativo, que ele pode ter esse valor agregado premium, mas vai depender da demanda, né, da empresa que na sua conscientização está disposta a pagar por esse produto. E para o mercado regulado, que é o mercado europeu, esse hidrogênio ele já necessariamente, obrigatoriamente precisa estar certificado e rastreável, para que ele possa adentrar esse mercado que vai ter maior valor premium agregado. Então, a certificação ela permite o acesso a esses mercados, ela permite ao produtor de cobrar esse valor premium, reduz riscos legais e reputacionais. Eu acho que isso é super importante também, porque você confia mais naquela empresa, né, que está com hidrogênio, que está com um produto certificado, e tem, eu acho que a questão de viabilidade para financiamentos e investimentos verdes, quando a gente fala nisso também. Que é mais um valor agregado, né? Eu ganhei o microfone. Eu acho que agora eu acertei. Como a Câmara de Comércio de Comercialização de Energia Elétrica tem contribuído com os projetos de hidrogênio em estruturação no Brasil e que pretendem atender o mercado internacional? Bom, Wilson, então, desde 2021, a CCE começou a atuar com esse tema da certificação de hidrogênio, tendo em vista a demanda de mercado que estava surgindo. E, inicialmente, quando formos conversar com o mercado para identificar qual que era o público-alvo desse mercado dos produtores de hidrogênio, foi unânime dizer que o foco era exportação para a Europa. Estou falando isso em 2021, né? E aí, então, nessa ocasião, como foi identificado que esse é um processo eletrointensivo e a Câmara já lida com energia elétrica, ela já tem a medição de toda a geração de energia elétrica do país, ela já faz isso, então nós identificamos uma oportunidade de desenvolver uma certificação de hidrogênio que até então não existia nada globalmente falando, para justamente comprovar aqui a molécula, como a Giovana bem colocou. Então, a CCE desenvolveu um sistema de certificação. E, como isso tinha como objetivo ser vendido para a Europa, a Comissão Europeia tem lá um processo de reconhecimento das certificações do RFNBO, que a Giovana aqui bem colocou. Então a CCE montou um sistema de certificação, submeteu para a Comissão Europeia para reconhecimento e está, neste momento, em processo de reconhecimento. Se você entrar lá no site da Comissão Europeia, vai verificar lá que tem apenas 6 sistemas de certificação no mundo que atendem os critérios do RFNBO, né, que é o popular aqui, o hidrogênio verde.
E o sistema da CCE é um deles, e assim então a gente está contribuindo com o mercado para quem quer produzir aqui, que ele pode certificar com base no padrão internacional. E além disso também, como todos os projetos do Brasil hoje estão numa fase, projetos de larga escala, né, claro, estão numa fase de concepção de desenho, a gente criou também uma pré-certificação, na verdade derivada da certificação, para ajudar essa estruturação inicial dos projetos, que todos agora estão na fase aí de engenharia, né, os projetos de grande porte. Muito bom, muito bom. Ricardo, um pouco dentro da pergunta ainda, mas para quem ainda não entendeu a ideia, você pode dar um exemplo? Porque a Câmara de Comercialização já possui 2 usinas certificadas, então tem certificado emitido. Se você for lá no site, você consegue baixar e verificar essa certificação. Você pode dar um exemplo para que o pessoal compreenda esse processo, para que os nossos ouvintes aqui compreendam um processo desse de certificação? Claro, perfeitamente, Wilson. E é importante deixar claro que isso está sendo feito é para o foco exportação. Tá? Quando a gente for falar de foco doméstico é outra coisa, mas com foco em exportação. Então, os 2 projetos que já foram certificados são 2 projetos piloto de escala pequena, né? Um da EDP, empresa EDP, localizada em Pecém, e o outro da empresa Furnas, localizada em Tubiara, em Minas Gerais. Então, ele segue o padrão europeu. Aí o padrão europeu tem alguns critérios, então, que você pode certificar. E aí eu vou falar alguns dos critérios que são aqueles elegíveis. Então, se a sua planta está numa região geográfica onde o percentual de geração renovável é igual ou superior a 90%, você já automaticamente consegue a certificação. Automaticamente assim. Você já atende o critério de energia elétrica sem se preocupar com o contrato para a certificação, de quem você compra de energia. Por quê? Você já está numa região limpa de geração elétrica. Então, esse já é um primeiro critério que facilita bastante a certificação. Caso a sua planta esteja num local que não atenda a esse critério, não atinge os 90%, tem outros, eu vou direto para para simplificar, que vai ser o mais comum, que é a certificação vai olhar o contrato de quem você está comprando energia elétrica. Se você está comprando energia elétrica de uma fonte nova, então, de uma fonte limpa, você vai conseguir a certificação. E aí essa fonte limpa tem alguns critérios adicionais, um deles é o que se chama de adicionalidade. Então é uma usina existente. Por quê? Por exemplo, imagina, vou falar um absurdo aqui, mas só é interessante o absurdo para a gente materializar. Imagina que você faz uma planta de hidrogênio de 14 gigawatts, um negócio monstruoso, que é exatamente o que Itaipu produz. E você vai lá e contrata todo Itaipu e fala, não, a minha energia é limpa. Ok, mas o que o país vai ligar para dar conta do que Itaipu atende hoje? Ele vai ligar térmica? Então, na verdade, não é que é tão limpo assim. Né? Você está deslocando aonde está feita a alocação dessa energia. Por isso que foi criado esse critério de adicionalidade. Então, quando você vai certificar por meio do contrato, se você não atinge, não está numa região lá que atinge 90%, aí você então vai seguir o contrato, e o contrato precisa atender esse critério de adicionalidade e alguns outros que são bastante detalhes aí, mas para dar uma visão geral, esses são alguns dos passos para você conseguir. Isso referente à qualificação da energia elétrica. Aí tem só mais um passo que é paralelo a isso, tudo que eu falei é a energia elétrica de onde vem. Tem um outro passo paralelo importantíssimo que é qual é a pegada de carbono do seu processo até chegar na molécula produzida de hidrogênio. E aí a Europa tem um limite de 3,4 quilos de carbono para cada quilo de hidrogênio produzido. E aí é feita toda uma análise, um cálculo desse processo de produção para verificar. Então são 2 grandes grupos, é a qualificação da energia elétrica, pode ser esses 90%, pode ser o contrato, e a pegada de carbono do processo. Muito bom, Ricardo. Muito preciso. Eu acredito que quem ainda não tinha entendido começou a clarear do que é que se trata, do que é que a gente está falando aqui. Porque quando a gente está falando de energia, né, você vê uma usina solar, você vê uma usina eólica, hidroelétrica, subestações, tem tudo aquilo materializado. O processo de certificação fica aquela coisa, né, na nuvem. Né, eu não compreendo, isso ajudou bastante a dar uma materializada no assunto. Muito preciso. Bom, agora eu gostaria de voltar ao Gedra. Qual o panorama do marco legal e regulatório do hidrogênio no Brasil? Bom, o panorama é o seguinte, não bem no final do ano passado, entre agosto e setembro do ano passado foram aprovadas 2 leis no Congresso, sancionadas pelo Presidente da República, que compõem o marco legal. O que essas leis instituem? Ela institui algumas padronizações de terminologia. Então, ela instituiu
ela deu 3 terminologias para o hidrogênio. Hidrogênio de baixo carbono, aí dentro dele tem o hidrogênio renovável e dentro dele tem o hidrogênio verde. Tem essas 3 denominações, né? Baixo carbono é todo hidrogênio produzido de qualquer rota de produção, desde que não ultrapasse 7 kg de carbono emitido por quilo de hidrogênio. O renovável, qualquer rota de produção de fonte renovável, e o verde, só eletrólise alimentado por fontes renováveis, né? Então, ela criou a terminologia e criou alguns mecanismos de incentivos para o hidrogênio de baixo carbono, ou seja, qualquer rota tecnológica, desde que não ultrapasse esse limite de emissão que foi colocado. E que mecanismos de incentivos que foram criados pela lei? Basicamente 2. Um deles é o chamado REHIDRO, que é um mecanismo já amplamente utilizado pelo governo brasileiro para outras aplicações. Quem trabalha com projetos de grande porte de geração renovável já ouviu falar do REID. O REHIDRO ou REID, mesmo para quem ainda não conhecia o REID, qual que é o propósito dele? Ele isenta ou ele desonera, o termo contábil, eu sou engenheiro, né? Contador, você fala isso para o contador, ele fala, não é isentar, né? É desonerar, né? Ele desonera de impostos federais os ativos, o ativo é a planta, a torre, o gerador, né? Os equipamentos, ele desonera de impostos federais os ativos comprados para aquela planta. Então foi criado o REID, o REHIDRO, né? Que é o análogo ao REID. E foi criado um outro mecanismo, e veja, então esse é para compra dos equipamentos. Aí foi criado um outro mecanismo que é para operação, que é um subsídio de 18,3 bilhões a serem concedidos num horizonte de 5 anos, então tem começo e tem fim, para custear a diferença entre o preço do hidrogênio de baixo carbono e o preço do seu substituto, possivelmente um hidrogênio fóssil. Então, esses foram os mecanismos criados pelo marco legal do ano passado, e aí, decorrente do marco legal, começa o marco regulatório. Porque uma lei, como deve ser mesmo, ela é algo de alto nível. Então, agora vem a regulação que vai detalhar. E em março do ano passado, o Ministério de Minas e Energia fez um evento que ele divulgou já como que ia ficar essa estrutura e anunciou que ia ser um decreto, que ainda não saiu, mas está em tramitação, onde ele diz que já foi instituída uma governança desse processo, da certificação, e já foi definido alguns encaminhamentos para como vai ser concedido esses créditos fiscais também, tá? E só falando em relação à certificação, a governança que foi definida para certificar esse hidrogênio como de baixo carbono, ficou estabelecido que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, né, a ANP, será a agência que vai ser responsável pela regulação. O Inmetro, né, amplamente conhecido aqui por todos nós, ele será a instituição acreditadora, que vai acreditar os certificadores, que serão empresas privadas já acostumadas a fazer certificação de um amplo espectro de produtos, né, de serviços. E a CCE, a empresa que eu represento, será responsável por gerir todos os registros dos certificados. Então, é nesse ponto que está. Agora, o status atual estamos aguardando sair esse decreto presidencial, deve estar tramitando na Casa Civil, então mais 1 ou 2 meses aí deve sair. E aí, após isso, tem toda a parte de implementação dessa regulamentação para que possa permitir aí o cadastramento e a habilitação dos projetos. Perfeito, muito bom. Ricardo, fiquei curiosa aqui. Existem incentivos fiscais, você falou para o caso do hidrogênio de baixo carbono, mas já para o hidrogênio verde ou ainda não foi desenvolvido nada específico? Nada específico, porque a lei ela fala, tudo que está na lei de incentivo é baixo carbono. Não tem absolutamente nada na lei que fala especificamente para hidrogênio verde. Então a gente tem uma janela de oportunidade também ainda, né? Tem sim. Bom saber. Muito bom, muito bom. Bom, então assim, quais as outras, eu fui lá para baixo, que eu achei a pergunta que agora cabe. Quais as outras políticas se conectam com o hidrogênio e como elas podem contribuir com o desenvolvimento desse mercado? Fui lá para 9. Bom, o ano passado foi muito produtivo, muito fértil no Congresso, né? Então, várias leis saíram, vários marcos legais e que se conectam, né? Talvez o principal que mais tem conexão é a Lei do Combustível do Futuro, aprovada também no final do ano passado. Que essa lei, ela definiu alguma regulação para combustível sustentável de aviação, conhecido popularmente como SAF, para diesel verde, que é um diesel produzido aí por rota biológica, para biometano
que é um instrumento, um produto que permite descarbonizar o sistema de gás natural, né? Então, e também mexeu lá na questão da mescla de etanol na gasolina. Então essa lei, ela institui tudo isso. E falando do SAF especificamente, combustível de aviação, ele tem várias rotas que pode ser usado para produzir o SAF. Algumas delas usa hidrogênio. Então é um caminho também. E, diferente da lei do hidrogênio, que não definiu obrigatoriedade para nada, obrigatoriedade em termos de adoção, uso do hidrogênio obrigatório, não colocou obrigatoriedade para nenhum setor começar a usar hidrogênio. Mas na lei do combustível do futuro foi diferente. Ele colocou a obrigação sim. Todas as companhias aéreas, a partir de janeiro de 27, a partir do ano calendário do 27, né, elas precisarão apresentar redução de emissão pelo combustível de 1% com adoção por meio de biometano. E esse percentual vai subir no ano após ano até chegar a 10%. Então, no caso da lei do combustível do futuro, ela criou um mercado, criou o que se chama de mandato, né, uma obrigação para as companhias aéreas começarem o processo de descarbonização por meio do biometano. Biometano não, por meio do SAF. O biometano também tem, do gás natural também tem mandato, mas eu estou falando do SAF. Então, aí se conversa, porque o hidrogênio é uma das fontes possíveis e tem mandato, tem obrigação, tem mercado. E falando disso também, falando da aviação, né, a gente tem regramento internacional que fala disso, porque a lei nacional fala da aviação doméstica. Então, pensando naquela questão, eu também não entendo de direito, mas os advogados falam aí que você tem as competências, né? Então, o país não pode influenciar na competência, está tendo as suas fronteiras. Então, as leis brasileiras não influenciam a aviação internacional, estou falando da aviação doméstica. Mas existe já um acordo internacional da Associação Civil de Aviação Internacional que estabelece também um outro mecanismo chamado CORSIA, que é um mecanismo que foi criado para a descarbonização da aviação internacional, que isso já está implementado faz tempo. Muitos países já estão em adoção e no Brasil começa a valer também 27. Então, 27 vai ser um ano emblemático aí para a aviação e para a oportunidade, né, de hidrogênio e combustível de aviação sustentável, porque tanto os voos nacionais quanto os voos internacionais começarão a se descarbonizar. Aí você fala, poxa, é só 1%, mas gente, é tanto querosene de aviação que se gasta nesse país, que 1% é uma demanda gigantesca para você produzir combustível sustentável de aviação, e isso vai subindo ano após ano. Então, esse é um exemplo. E falando de outros exemplos, aí só mencionando rapidamente, Wilson, mercado de carbono também é uma lei que foi aprovada ano passado, o hidrogênio também pode ser usado para descarbonizar escopo 1, por exemplo, de siderurgias, né? Também foi aprovado o PATEM, que é o plano de transição energética também, que tem alguns instrumentos financeiros que ajudam na descarbonização. Eólica offshore também, é algo custoso, vai demorar alguns anos, mas na Europa estão fazendo ilhas, né, de eólica offshore, produzindo hidrogênio em alto mar e trazendo. Enfim, é isso. E também eu não te falar de navegação, né? Não tem nenhuma lei a princípio voltando nisso, mas o setor de navegação também está muito de olho em navegação também, o consumo de combustível é gigantesco. Então também é um outro setor também que aí foge um pouquinho da questão de política nacional, porque não tem uma lei nacional ainda falando isso, mas porque, enfim, navegação, a gente até tem o navegação doméstica, né, que é o que vem fazendo a conexão doméstica, mas a grande demanda para navegação internacional. E aí tem uma demanda enorme aí também, e todas as empresas hoje em dia já tem várias encomendas. Hoje a frota mundial você conta na mão lá os navios que rodam com bicombustível, combustível sustentável. Mas já tem várias encomendas de produção, de algumas centenas de navios em produção, usando metanol e usando também amônia como combustível, que aí tem também uma grande oportunidade para hidrogênio. Pronto, perfeito. Realmente, do ponto de vista internacional, a Europa está sendo um propulsor, né? Ela está sendo um motor de mobilização dos outros países para que acompanhe ela nessa tocada de descarbonização. Marítima também, né? É ela que está puxando o carro de todo mundo, forçando, porque se o camarada chegar lá com combustível que não tem algum teor de descarbonização, vai ser multada quando você chegar com seu navio ou chegar com seu avião lá. Só um comentário sobre isso também, sobre uma visita até que fizeram no nosso stand essa semana, que eu achei super interessante, sobre outra oportunidade para o hidrogênio entrar também. Me falaram sobre onshore power supply dos navios, que ele gasta mais energia, até tem mais emissão de carbono quando ele está parado do que quando está em movimento. E que já é uma outra oportunidade para a descarbonização também, né, onde o hidrogênio poderia entrar.
Então achei super interessante, até numa oportunidade de uma conferência assim, da gente olhar para mais oportunidades também, né? Muito bom, muito bom. Agora eu vou voltar para Giovana. Giovana, do ponto de vista de indústria, tá, para se instalar aqui, quais são os principais gargalos que estão sendo enfrentados por essas empresas que querem produzir e comercializar hidrogênio verde, né, aqui no Brasil, com essa certificação internacional? Então, vamos lá. Eu tenho estudado bastante sobre, por ser nova no tema e por futuramente esperar estar responsável por essa parte também. Olhando um pouco para o que é exigido aí, de acordo com as normas da RED II, eu acho que um dos principais desafios que a gente vai ter vai ser adaptar as exigências da União Europeia para um país como o Brasil. Existem muitas diferenças na taxonomia, por exemplo, até na lista que um corpo de certificação que vai fazer a auditoria vai olhar para ver se está tudo em ordem para a certificação. Então, existem várias coisas, vários conceitos que não são óbvios, que são extremamente, fazem muito sentido no contexto da União Europeia, mas se quando a gente traz de volta para o Brasil, precisa existir uma adaptação. Um exemplo disso é o próprio conceito de bidding zone, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aqui mais tarde, mas que é algo que precisa ser adaptado. Existem alguns documentos, o próprio conceito de PPA, quando a gente fala dele, de sistemas de OS, de garantias de origem. Eu acho que a CCE está desenvolvendo o seu sistema de certificação, vai ser um avanço significativo para a gente no contexto mundial, para a gente estar se adaptando a esses padrões internacionais, porque vai ser a melhor forma de adaptar essas normas europeias para o nosso contexto. E eu acho que hoje, pensando também em custos de auditoria e para a própria certificação, ainda é um processo muito caro. É um processo contínuo, porque essa auditoria, após a certificação, ela vai estar acontecendo uma vez por ano. Então, precisa estar tudo sempre muito em ordem dentro da empresa, precisa ter esse estabelecimento de processos, de um sistema de auditoria interno, do treinamento e capacitação das pessoas que estão fazendo parte de cada processo e de cada fase desse processo, dessa produção do hidrogênio, não só na produção, mas também no armazenamento, no transporte, do que vai ser consumido no produto final, porque toda essa cadeia precisa ser certificada. Então, é um processo complexo e que eu acho que nós precisamos ir nos adaptando a ele o melhor possível para o nosso contexto. É quase como construir um avião com um avião voando, né? Tá. Bom, e aí, consequentemente, como é que o Brasil, acredito que o Ricardo também possa responder essa, como já foi meio respondido, mas como o Brasil pode se posicionar estrategicamente para atender a demanda do mercado regulado, como o mercado europeu? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu penso, é de aproveitar a nossa matriz energética quase 100% renovável, porque, como o Ricardo falou um pouco, ter esse critério nas diretrizes de que se nós tivermos os mais de 90% de matriz renovável, a gente já não precisa passar por muita coisa, como adicionalidade, vem aí correlação geográfica, correlação temporal. Isso é algo que simplifica muito o processo para a gente, principalmente falando de empresas que estão aqui no Nordeste, que é a matriz energética do supermercado do Nordeste e do Norte, né, mais de 90% sustentável, o que já seria um pouco mais complexo aí quando a gente olha para o Sudeste. Eu acho que o estabelecimento de um esquema nacional de certificação é algo, e de órgãos de acreditação e de certificação também, é algo super importante, porque trazer empresas de fora para fazer um processo que a gente poderia fazer interno sempre sai mais caro, e eu acho que é importante ter essa capacitação local para essas normas também. E acredito eu que um ponto interessante de avanço seria exatamente esses incentivos e políticas públicas falando do hidrogênio verde, porque existe aí para o baixo carbono, mas para ter o incentivo de entrar nesse mercado, né, de fazer essa certificação e de trazer as vantagens disso para um contexto nacional também. Também acho que está. Bom, agora, continuando aqui esse tópico, né?
quais as expectativas de evolução desse marco regulatório do hidrogênio verde no Brasil para o próximo ano? Para esse ano, né, e para o próximo. Esse ano a gente está na metade. Sim, agora o que está no forno aí é um decreto, na verdade dois, porque um decreto vai falar da regulamentação e o outro vai falar do uso desses 18 bilhões, né, de créditos fiscais, de como que ele vai funcionar. Isso é dinheiro da União, orçamento, então isso está sendo gerido na Fazenda. E o decreto que fala da regulamentação, cadastramento, habilitação e certificação está sendo gerido pelo Ministério de Minas e Energia. Então, esses são os próximos passos super importantes que vão acontecer. Aí, em paralelo com isso, a ANP, Ministério, Inmetro e CCE estão trabalhando para estruturar a questão do marco regulatório e os detalhamentos de como que funciona. Cada projeto, por exemplo, ele quer se cadastrar para se habilitar, para se beneficiar do REHIDRO, esse mecanismo que exonera os impostos federais. Então tem um processo para isso, para ele se cadastrar, para ele se habilitar. Então é isso que está sendo estruturado e que será divulgado depois do decreto, né, para que os projetos possam ser apresentados. E também todos os mecanismos de certificação para uso doméstico, que a gente pincelou aqui, né, eu e a Giovana pincelamos um pouco aqui do padrão europeu, mas para o Brasil é outra coisa, né? Não dá para a gente adotar os mesmos critérios. Por exemplo, na Europa não se aceita biomassa, né? Não faz sentido você falar aqui para o Brasil que você não vai aceitar uma energia elétrica produzida a partir de biomassa, né? Então tem questões que a gente tem nossas particularidades. A Europa só aceita eletrólise. No Brasil, o conceito é toda a rota de produção, desde que seja de baixo carbono. Então a gente tem nossas particularidades, não dá para fazer copia e cola. Então por isso que será desenvolvido aqui, será alguma coisa personalizada para as características do Brasil. E é isso então, Wilson, que a gente espera, né, no horizonte curto, de avançar e poder contribuir aí com o desenvolvimento dos projetos no Brasil. Perfeito. Então, eu poderia colocar da seguinte forma que uma empresa que ela visa exportar, ela vai ter uma outra caracterização, né, um outro protocolo a seguir dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para conseguir essa certificação, porque ela visa atender não só os critérios da Câmara para conseguir o certificado, mas a um rol de critérios específicos que atendam o mercado europeu, por exemplo, se for para onde esse meu hidrogênio gerado for, ou amônia, né, se eu for gerar uma amônia verde para exportação. Então, ou seja, a certificação ela não é única se for para o mercado doméstico. Ela vai seguir um perfil, né, vai atender aos critérios para obter a certificação, e se for para fora também a outros critérios, aí eu consigo, né, fazer a paridade com a certificação europeia, né, a Câmara do Comércio vai comprovar essa paridade, e aí sim esse hidrogênio consegue entrar dentro do mercado europeu, por exemplo. Seria assim também, né? A certificação ela sempre tem que estar aderente ao mercado que você quer atender, né? Então, por exemplo, dá um mercado de carnes, tá? Se você quiser vender um frango para o Oriente Médio, tem uma certificação que chama certificação kosher, que é uma certificação que tem questões específicas dos muçulmanos de como que você faz aquele processo de abate. É uma questão específica. Agora, se você tem essa certificação, você pode vender no Brasil? Também pode. Você também vai precisar atender às regras da vigilância sanitária do Brasil? Sim. Você pode ter as duas e aí você acaba atendendo os dois, mas são dois processos distintos. Então, a certificação está muito aderente ao mercado que você quer acessar. Se você quer acessar um mercado japonês, você tem que buscar uma certificação que atenda o padrão japonês, né? Atualmente, todos os projetos no Brasil estão focando na Europa, né? Então, a certificação... hoje, a Europa, como eu falei, tem 6 sistemas de certificação que aplicaram lá para o padrão europeu, da CCE é um deles. Então, obviamente, a gente espera que você escolha o da CCE, mas são 6 que existem aí, que estão lá no site da Comissão Europeia, informação pública, que você pode escolher. Se você está no Brasil e quer pleitear a questão do regulamento doméstico, sim, aí a gente tem o padrão nacional. Tem não, né? Está em desenvolvimento o padrão nacional, que aí também será necessário atender para você ter acesso aos mecanismos de incentivos criados pela lei. Então é isso, a certificação ela está sempre aderente ao mercado-alvo e não precisa ficar restrita a uma. Se você quiser ter liquidez e ter possibilidade de vender no mercado A, no B ou no C, você vai ter a certificação
que o A pede, que o B pede e que o C pede. Né? Perfeito, fantástico. Muito bom. Bom, agora para a Giovana. Giovana, diante do que a Green Energy Park já investiga aqui, né, diante do potencial do Brasil, da evolução dos padrões globais, e que ele dá mais esperança de que conseguiríamos transformar a vantagem energética em liderança no hidrogênio verde? Eu gosto de bater na tecla de novo, de valorizar a nossa matriz, porque... Eita, acho que... vocês conseguem me ouvir aqui? Tô ouvindo. Eu acho que é algo que a gente não valoriza o suficiente, que não é algo comum por aí afora, a gente ter uma matriz mais de 90% renovável, e de ter essa possibilidade de produzir tão mais facilmente um hidrogênio como o hidrogênio verde. Eu acho que essa capacidade de escalar projetos mais facilmente em qualquer região do país, que é algo que, por exemplo, quando a gente pensa em uma região do continente africano, seria muito difícil levar água para aquela região, a gente tem muita água. Então eu acho que isso é incrível também e que precisa ser mais explorado. Nós temos também um interesse crescente de empresas internacionais, como a própria Green Energy Park, que é uma empresa global e que chegou e estabeleceu um escritório no Piauí por acreditar no potencial da nossa região, por acreditar no potencial do Brasil com relação a tudo isso. Eu acho que a gente tem que valorizar muito também a mão de obra altamente capacitada que a gente tem, não só no Brasil, mas localmente aqui no Piauí. Então, por exemplo, o nosso próprio time da GAP, eles fizeram questões de contratar pessoas de Parnaíba, que são altamente qualificadas nos setores que elas estão inseridas. Então, tanto na parte técnica de engenharia, de TI, de contabilidade, a gente tem um licenciamento. E são todas pessoas locais que tiveram a oportunidade de trabalhar num projeto gigantesco aqui dentro de casa, ao invés de só trazer a mão de obra, por exemplo, da Europa, o que poderia ter sido feito também. Então eu acho que isso é incrível e que a gente tem muito potencial com isso e que são todos pontos que têm que ser valorizados. Muito bom, muito bom. A gente percebe isso quando tivemos a construção das eólicas ali na Pedra do Sal, em que basicamente o que eles contrataram da região era aquela mão de obra básica, que ia escavar, que ia levar material, enquanto a mão de obra mais qualificada veio de fora. Fizemos agora recentemente, ano passado, do evento ano passado, visitamos uma solar da Speak Brasil, que é uma chinesa. E conversando lá, não, a gente agora já tem um pouco mais qualificado, temos o pessoal que monta o sistema com os trackers, monta as strings solares, né? Tudo legal. Mas aqui no Piauí falta mão de obra qualificada para montar a parte de subestação, média tensão, alta tensão. Então, já voltei provocando as instituições de ensino para que capacite essa mão de obra. E estamos tentando, né? Já temos a mão de obra capacitada, mas estamos tentando conseguir agora capacitar o pessoal que vai montar os sistemas, né, de hidrogênio e fazer a parte de manutenção e operação de fábrica. É muito importante ter uma capacitação local, eu não trazer esse pessoal de fora, claro, um ou outro especialista, é inerente que eu vá ter que trazer esse pessoal capacitado, mas você agregar esse valor localmente, isso dá um outro valor para a empresa e dá um outro valor para o que está sendo produzido, né? Isso é muito, muito legal. Eu acho que isso é interessante também, você tocou num ponto incrível que fala muito sobre a empresa, esse investimento, não só em pegar talentos locais, mas de investir na capacitação deles também. Não tem mão de obra qualificada específica para esse ponto, mas a gente está vindo e está ajudando a desenvolver, está trazendo cursos, está colaborando com instituições locais, com o IFP, com a UFP, com a UFDPA, justamente para criar cursos, para se desenvolver, porque senão a gente está só exportando talentos também. E o que eu acho que a gente tem tanto potencial. Eu mesma era uma pessoa que já estava há mais de 10 anos fora de Parnaíba, porque não encontrava oportunidades, e voltei para trabalhar num projeto que pode contribuir tanto, né?
Muito bom, muito bom. Essa pergunta serve para os dois, cada um dentro da sua área. É a 5. Quais os principais desafios técnicos e administrativos, né, para cumprir esses requisitos de temporalidade, adicionalidade e geografia no fornecimento de energia? Você citou os critérios, mas agora eu pergunto, né, quais os desafios técnicos e administrativos que a Câmara do Comércio enfrenta? Ela já tem uma ampla capacidade né, já demonstrou uma ampla capacidade, mas acredito que tudo que é novo traz novos desafios e também, né, os desafios técnicos de uma implementação da indústria desse tipo, que é inovadora. Um outro dia, eu sou professor, então você acaba topando todo mundo, topei com o empresário, ele disse, eu escuto muita notícia, o que é que precisa em Parnaíba? Eu fiz, não, em Parnaíba a gente precisa de tudo, né? Porque como é uma coisa completamente nova, vai precisar de tudo, tá? Então passa a palavra. Giovana, começa. O Ricardo falou, já deu uma pincelada aqui na adicionalidade. Eu acho interessante, para contextualizar, a gente falar um pouco também da correlação geográfica e temporal. A temporal, isso é algo que eu estava lendo recentemente, porque foi algo que me preocupou, apesar da gente estar inserido aí nos mais de 90% da matriz. Mas a gente tem a correlação temporal de que até 2030, se não me engano, a energia gerada vai ter que ser consumida no mesmo mês em que ela foi produzida, e a partir de 2030 vai ser na mesma hora. Então, assim, até conversando com a equipe esses dias, eu fiquei curiosa com relação a esses desafios. Não sou engenheira eletricista, mas eu acredito que o Ricardo vai até poder falar mais disso, mas acredito que para fontes intermitentes, se a gente quiser usar, já talvez tenha que comprar energia, se for algo hora a hora, que tenha que ser estabelecido a partir de 2030. Adicionalidade, bom, tem as próprias dificuldades de construção e licenciamento de uma usina, né, e que já é algo que leva tempo, é caro, é complexo, tem a margem no grid que não é alta hoje. E quando eu penso em desafios administrativos, eu até comentei, a gente precisa certificar e adaptar não só a produção, é toda a cadeia de valor. Então, da produção até o porto que a gente está se desenvolvendo ali para o armazenamento, para a exportação, até o uso final desse combustível, desse RFNBO, ele vai ter que ser certificado. Tem todo esse processo, durante todo o processo, cada vez que a molécula troca de ownership, a gente tem que emitir novas provas de sustentabilidade da molécula. Então, isso é algo extremamente complexo. E eu acho que a adaptação do sistema interno da empresa para que isso seja feito de forma contínua, natural, para que não seja algo moroso ou, nossa, uma dificuldade, toda vez que isso tenha que acontecer, é algo que precisa ser adaptado. Dois comentários aqui. Primeiro, complementando a questão da correlação horária que a Giovana falou, nós estamos falando do padrão europeu, né? Aí, o que ela descreveu aqui é a regra da Europa hoje, que até 2030 é mensal, depois horário. E aí, Giovana, vai ser um grande desafio de como você atender, porque com eólica e solar você não consegue atender 24 horas por dia a plena capacidade, né? Mesmo uma eólica, ela varia, né, ao longo do dia. E se você precisar atender essa demanda de energia com usinas novas, né, se o critério de adicionalidade estiver implementado, como que você faz, né? Você vai ter que construir uma hidrelétrica nova para atender, ou talvez uma térmica biomassa, porque tem que ser uma fonte limpa, não vai construir uma térmica carvão, né, para atender. Então, é de fato um grande desafio como atender, ou você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que modular, você vai ter que reduzir a sua produção de hidrogênio quando não tiver sol, não tiver vento. Só que aí você perde muita eficiência, perde muito rendimento, o preço sobe, enfim. Então, não é uma equação simples de fechar. A própria Europa já sinalizou quando eu falo Europa, é a Comissão Europeia, né? A Comissão Europeia já sinalizou que eles estão estudando algum tipo de flexibilidade, porque a indústria já verificou isso, está questionando a Comissão Europeia, que é uma regra muito rigorosa. Então, esse é um aspecto que realmente ainda não tem muita resposta. O que está colocado é bastante desafiador. Mas, no próprio ato delegado, a Comissão Europeia já colocou que eles vão reavaliar isso em 2028. Então, vamos ver se vai se manter essa mudança para o horário ou não, porque todo mundo sabe que vai ser muito difícil atender. Muito assim, qualquer um no mundo, né? Se para o Brasil vai ser difícil, que tem fontes renováveis despachadas, porque todo mundo fala que é renovável, mas renovável despachado, em grande escala, no mundo, olha,
Em escala só o Brasil. Quem que é limpo altamente renovável? Paraguai. 100% renovável, mas ele não consegue. Você consegue com mais 10 GB no Paraguai? Não consegue. Né? Noruega, que é 99% hidráulica. A demanda total da Noruega é 15 GB. Né? O projeto total da Grande Parque é 10 GB. Como é que você põe 10 GB num país que é 15 GB? Né? Então, assim, não tem quem encaixe. Então, não adianta a Europa querer fazer um negócio mega rigoroso que não vai passar. E, falando de questões mais administrativas, então, assim, coletar dado, tratar o dado horário, mensal, localização, isso já está tudo equacionado, isso já é feito. Talvez o desafio que eu coloco aqui é, a Europa falou que você precisa apresentar a certificação lá em algo que eles chamam de base de dados única. Eles falam que você tem que apresentar lá a certificação de hidrogênio nessa base, só que essa base ela ainda não existe. Não? Quer dizer, não é que existe, está em desenvolvimento, mas não está pública ainda qual é o processo, qual é a metodologia, qual é a conexão tecnológica. Então esse é um desafio que, se você quiser entregar hoje, você não consegue, né? Mas como também não tem nenhum projeto que vai começar a operar amanhã, né? Então ainda não é um problema, mas se não resolver logo, isso será um problema. Tá ótimo, muito bom. Tava lendo uma publicação a respeito da utilização de BES para tentar minimizar essa oscilação e o impacto na eficiência das plantas, né? Mas claro que se eu vou adotar o BES, eu vou impactar no meu CAPEX lá no começo. A OPEX vai melhorar, mas o CAPEX vai impactar. Vamos ver aí como é que está. Hoje a gente está enfrentando muita dificuldade e a coisa eu acho que vai ficar mais dramática, né? Principalmente para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do ponto de vista administrativo, com toda essa flexibilização do mercado livre de energia. Deve estar uma loucura, né? Porque a quantidade de gente fazendo essa migração, o tempo todo você escuta aí, porque Parnaíba do ponto de vista comercial e industrial é um caquinho. E a gente escuta, está migrando, vai migrar, estou só esperando baixar para migrar. Tá bem, mudando um pouquinho de assunto, está bem complexo, porque isso impacta em tudo na Câmara. Como é que está mudando um pouquinho, porque mais na frente também vai entrar muita gente do hidrogênio, pequeno e grande, demandando energia. Como é que está esse crescimento, essa complexidade na migração do mercado livre nesses próximos anos? Bom, abrindo parênteses no tema do hidrogênio aqui, né? Hoje, até o ano passado, quem era elegível de ir para o Mercado Livre era só consumidores que tinham uma demanda igual ou maior de 500 kW. E até o final do ano passado a gente tinha lá, acho que, se não me engano, 35... Ano passado não, final de 23. A gente tinha 35 mil unidades. Aí, a partir do começo do ano passado, abriu, né, para ampla migração. Para todo consumidor de média e alta tensão, que é o total são 200 mil no Brasil. E dobrou essa quantidade ao longo do ano passado. A gente chegou no final do ano com 65 mil unidades no Mercado Livre. E aumentou bastante. E esse ano continua, né, essa onda grande aí de migração. A gente hoje deve estar com uns 80 mil, dos 200 mil consumidores do Grupo A, que é quem está ligado em média tensão no Brasil, deve ter uns 80 que estão hoje já atuando no Mercado Livre. Então está evoluindo bastante. E a medida provisória que o governo decretou 2 semanas atrás, ela vai abrir para todos nós aqui poder escolher o nosso fornecedor, na nossa casa. Aí essa vai ser uma mudança gigantesca, que já a partir do final de 2027, todo consumidor residencial vai ter essa possibilidade. Isso ainda está tramitando no Congresso. A medida provisória, sim, entra já valendo. Mas ela tem 4 meses para virar lei. E está tramitando no Congresso agora, vamos ver se vai manter isso, se vai alterar algo. Se manter, a partir do final de 27, todo consumidor residencial pode escolher seu fornecedor. E isso é uma mudança gigantesca e a Câmara está começando a se adaptar para poder atender essa demanda que vem por aí. Tecnicamente é um desafio. Realmente, chegando a essa etapa aí do consumidor final, do pequeno consumidor, ele poder escolher o teu fornecedor vai ser um desafio técnico realmente brutal. Parabéns. Enfrentar isso daí vai ser dramático. Como é que está o cronograma da Green Energy Park para aqui? Tem algum cronograma? Quando é que a Green Energy Park vai lá bater na câmera no Ricardo, estamos precisando chegar lá para fazer a certificação. Como é que está assim, um panorama? Tem algo que possa ser falado, divulgado? Como é que estamos? Estamos em processo de estudo, primeiro de como que tudo isso vai ser adaptado para o nosso contexto aqui no Nordeste, para o nosso contexto no Brasil, né? É algo muito novo ainda. Eu fiz recentemente um curso sobre isso para começar a estudar sobre o assunto, então
em breve a gente vai começar a entrar nisso de volta e divulga quais são os próximos passos. Massa, muito bom. E Ricardo, em visitas, você é quem tem feito visitas, você tem uma equipe que visita as unidades de hidrogênio, você fez alguma visita pessoal mesmo a alguma dessas fábricas? Você quer falar alguma coisa? Uma dessas indústrias? Tem uma lista. Bom, eu estou atualmente na posição de gerente da área de novos negócios, tem um time que trabalha com essas iniciativas, né, a parte de certificação e outras, né, ações relacionadas. Assim, falando de experiências interessantes, né, no mundo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, Espanha, a Neoenergia é o grupo Iberdrola, né? Eles têm uma iniciativa bastante interessante lá na cidade de Puerto Llano, que fica ali ao sul de Madrid, uns 100 quilômetros ao sul de Madrid, que eles têm uma planta de 20 megawatts de hidrogênio, de eletrólise, operacional. Então é uma planta bonita, assim, um negócio bem estruturado. Ele é alimentado por 100 mega de solar, que alimenta aqueles 20 mega, eu falei giga? Não, mega, né? 20 mega de eletrolisador. Tem bateria para compensar ali a geração solar e tem armazenamento do hidrogênio. E ele está localizado, colado na planta Fertibéria, que é uma planta de produção de fertilizante. Então já tem a demanda lá. Então é um projeto bem interessante da Iberdrola, completinho, assim, muito bacana de visitar. Um porte já interessante, já está operacional. Já desde o ano passado está operacional, bem interessante, né? Aqui no Brasil a gente tem essas plantas pilotos, né? Na semana passada eu estava em Tóquio, no Japão, e eu tive a oportunidade de participar de um trabalho lá do Banco Mundial. E lá a gente visitou a Tóquio Gás, que é a empresa que distribui gás natural para a região metropolitana do Japão. E o que eles estão fazendo? Eles estão injetando e-metano. O e-metano é o metano produzido através da mistura do hidrogênio com o carbono, o CO2 biogênico, desculpa. E aí você produz o CH4, né? Aí os químicos aí podem me ajudar, os professores aí, como é que faz a reação lá do H2 com o CO2 e faz o CH4 lá. E, enfim, o e-metano, e eles injetam na rede de gás natural de Tóquio, e tem um projeto ainda a escala pequena, mas eles querem ampliar, e quando o Japão fala que tem um roadmap para ampliar, é de verdade, né? Não é da boca para fora. Então eles têm e vão precisar comprar do mundo, porque eles não terão condição de produzir localmente. Então eu voltei já falando para o pessoal lá, quem tiver interesse, vamos lá, vamos ajudar. Já falei com alguns aqui, vamos ajudar aqui a implementar algumas iniciativas aí pelo mundo. Também na Colômbia eles têm um projeto, eu visitei lá também um projeto bem pequeno de injeção na rede de gás, mas um projeto que eu não tive a oportunidade de visitar, mas que vale muito a pena falar, que é assim, é um ícone, é o projeto Neon. Projetos Neon, que lugar do mundo que tem dinheiro, né? Arábia Saudita, né? Então o projeto Neon é um projeto de 2 gigawatts de eletrólise. Com 4 GB de geração solar e eólica, que está em construção. E lá no Japão tinha um cara lá do Oriente Médio que ele falou que está com 65% da obra concluída. Essa informação da semana passada. Quer dizer, a coisa está andando, tá? 65%, mais da metade está construído. 8,4 bilhões de dólares de investimento. Bilhões de dólares de investimento. E está em construção. Eles estão construindo, na verdade, toda uma cidade lá, né? Aqueles negócios faraônicos, né, de Oriente Médio, assim, toda uma cidade renovável, tecnológica, e estão fazendo essa planta lá de produção de hidrogênio gigantesca, é a única, é a maior do mundo, construção. Só para ter uma ideia, depois dessa vem na China de 200 mega e na Holanda também de 200 mega, né? Para ter uma ideia, lá é 2 giga. Então, assim, esse projeto Neon é um projeto fabuloso. Quem tiver oportunidade, procura aí no Google lá, tem lá um monte de fotinho, vídeo, negócio bacana pra caramba. Então, acho que são algumas experiências mundiais aí que tem que vale a pena compartilhar com o pessoal. Somando o segundo lugar com os outros não dá ela, né? Realmente é bem legal. Isso serve também para que o nosso público perceba que não é algo da cabeça do brasileiro, não está aqui, está lá fora, está muito pungente, né? Tá muito vindo com muita força, e a gente tem essa oportunidade aqui, bastante interessante. Ricardo, e aonde você fez as visitas do ponto de vista de certificação? O que é que te trouxe de percepção, além claro, do conhecimento acumulado que você já tinha, né?
alguma coisa que lhe chamou mais atenção dessas certificações que eles estavam fazendo no aspecto elétrico, se também eles tinham a parte da certificação da molécula, que se certificavam em função do quilograma produzido, ou se a certificação era apenas em função da quantidade de energia utilizada. Alguma observação que você possa trazer aqui? Olha, uma observação é como a geopolítica impacta as questões técnicas, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A Europa foca muito o renovável, né? Fontes limpas, e no geral eles não aceitam a nuclear. Mas a França faz uma força tremenda para aceitar a nuclear, porque 70% da energia elétrica gerada na França é a partir de fontes nucleares, né? Então, essa geopolítica que influencia. Uma vez que estava nos Estados Unidos, eu falei das nossas, que a gente tinha aqui, na época, nem lembro qual era o número, sei lá, 70% de hidrelétrica renovável, né? Aí o pessoal olhou assim e falou, nossa, mas Brasil 70%? Eu falei, é. Ele falou, você considera as de grande porte também? Eu falei, sim. Ele, não, aqui o hidrelétrico de grande porte não é renovável, não, né? Porque ele considera que todo o alagamento compromete, tem questões de reservatório, que depende da fluência do rio. Então, assim, porque também lá não tem muito, né? Não é o foco. O Brasil, por sua vez, ele jamais vai abrir mão de biomassa hidráulica, né? A Europa, alguns anos atrás, não aceitava hidráulica também, não. Era só eólica e solar, né? Aí depois começou a passar a aceitar hidráulica. Mas jamais que o Brasil falaria não para hidráulica. Imagina, como assim? Então, a geopolítica, ela impacta diretamente nos critérios de certificação, por causa dos interesses de cada um. Já pensou no Oriente Médio, se ele falar que ele não vai aceitar o gás, né? Com captura de carbono, ok, que se adapte, faça captura de carbono para reduzir a emissão, mas tem que aceitar o gás. A Índia lançou recentemente o seu padrão, e a Índia tem muita biomassa. A Índia é um dos poucos países do mundo que, assim como o Brasil, também roda etanol os veículos, né? E também tem muita biomassa, tem muita cana, também eles aceitam a biomassa, assim como a Europa não, né? Então, é como a geopolítica, como as características do país influenciam diretamente, porque são interesses enormes, né? E outra, porque não dá para você mudar o status quo. Falo, é transição, não dá para você falar para a França amanhã, desliga todas as suas nucleares aí, o país vai ficar apagado, né? Então não dá. São bilhões de investimento, não dá para você jogar fora esses bilhões de investimentos. Você tem que organizar a transição. Legal, muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta para ele, Giovanni. Como que você percebe se vai ser resolvido, ou se, pelo teu sentimento, que afinal de contas o universo por onde você gravita é um pouco diferente do nosso. Essa questão dos cortes da geração das energias renováveis, do ponto de vista de que mais daqui para frente esses grandes projetos de hidrogênio vão precisar de usinas bem substanciais, que vão ter que entrar conectadas no sistema. Como é que a Câmara do Comércio está enxergando esse problema mais para frente? Se vai haver, se vai estar solucionado, como é que está? Porque afinal de contas ela deve receber acompanhar uma série de dores dos clientes que estão sofrendo cortes de geração eólica e solar, né? Câmara do Comércio passa tudo. Então, como é que é a Câmara do Comércio do ponto de vista, observando que mais para frente eu vou ter grandes projetos eólicos e solares, são grandes mesmo, né? Aqui em Piripiri tem um que para se conectar de 1,8 giga solar. É uma coisa substancial, acho que vai ser o quê? Do maior do Brasil? Tem algum maior? Nossa, 1,8 GB não tem nenhum maior, não. Pronto. Esse cara vai conectar no sistema, eu não sei, eu acho que o foco dele é para hidrogênio, eu acredito, não tem nada oficial. E isso, frente a esses cortes, o que é que você acha? Será que vai estar resolvido daqui para lá? Olha, a Câmara liquida financeiramente todas as operações, mas ela não faz planejamento de rede, né? Sim. Então, assim, a gente não tem envolvimento direto, mas vou falar o que está sendo tratado no governo, né? E quando eu falo governo Empresa de Pesquisa Energética, EPE, ONS, Operador do Sistema e Ministério, né? Então está sendo tratado algumas questões mais pontuais em relação a parâmetros de operação do sistema, que são os parâmetros de confiabilidade que se trabalha para tentar fazer alguma liberação de margem agora. Pequenos ajustes técnicos agora, implementações técnicas, como compensadores síncronos e outros, que são equipamentos acessórios à rede. E planejamento, inclusive ontem, essa é uma notícia pública até, falando que está se estudando um leilão específico para a conexão de data centers e plantas de hidrogênio,
né? Além de um leilão de linha de transmissão, né, para linhas de transmissão para isso, com perfis, potências, temporalidade compatíveis com as plantas de hidrogênio. Além do planejamento de longo prazo do país, que está sendo revisto agora, para poder dar conta dessas novas demandas que estão vindo aí. Então são as ações estruturais que estão em desenvolvimento aí, principalmente entre EPE e ONS e o próprio Ministério, para poder implementar e resolver essa questão, né? Perfeito. Não, era o que eu imaginei que você pudesse responder dentro. Bom, pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário ou a gente pode abrir para perguntas dos nossos ouvintes? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, temos aqui uma pergunta ali, duas. Bom, vamos começar. Muito obrigada, boa tarde, parabéns pelo painel, parabéns pelo evento, né? Muito bom. Eu me chamo Luciane Neves, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, longe, né? E eu tenho uma pergunta para o Gedra em relação aos projetos que a FINEP hoje tem fomentado, muitos deles de hidrogênio, né? Muitos deles na linha de energias renováveis, e vários projetos de hidrogênio foram aprovados. E são projetos com empresas. E a gente tem visto que muitas empresas não têm essa real noção assim, dos limites brasileiros de o que é considerado hidrogênio verde ou não, né? Tem uma certa ingenuidade até. Mas, lógico, o fomento da FINEP é justamente com esse intuito, né? Mas também de desenvolver a indústria no Brasil. Com relação às certificações, vocês têm algum tipo de correlação com essas agências para pensar nessa questão, até de dar esse aporte, ou esse suporte, né? Para que a gente, de fato, olhe assim, uma linha que vai ter uma solução mais positiva, porque a gente tem receio que muitos projetos acabem ficando no meio do caminho, né? E essa questão da certificação e de olhar o que essa empresa pode fazer em relação ao mercado brasileiro e o que ela pode olhar em relação ao mercado internacional, acho que é importante. Não sei se vocês têm essa correlação entre agências aí. Obrigada. Tá ótimo, obrigado, Luciane, né? Luciane, não, a resposta direta à sua pergunta é não tem correlação com agências estaduais. E a leitura aí não deve ter, porque as regras para reconhecimento são regras de competência federal. O que tem de aspectos estaduais são questões de legislação ambiental. E aí que são aspectos também a serem contemplados, mas aí atendendo a agência estadual que cuida do licenciamento ambiental. O que a gente faz a gente busca trazer todos os players. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem uma empresa que é a BeGreen, que a gente tem bastante contato e a gente apoia eles em desenvolvimento de projetos. Então, eles participam de grupos de trabalho com a gente vai ajudando-os a enquadramento no regramento internacional quando o foco é a exportação, né? Se é o foco doméstico, aí esperar ser regramento doméstico. Então, assim, não tem. O que a gente faz, muitas vezes, são algumas interações, por exemplo, aqui, né? Então, com a agência de investimentos do estado do Piauí, a gente conversa bastante. Lá no Sul, a gente nunca teve nenhuma interação, mas com a FIEC, no Ceará, também a gente conversa bastante. Daqui, mês que vem, estaremos na FIMG, na Federação dos Indústrias de Minas Gerais. Então, assim, a gente faz alguns contatos, sim, mas, assim, para apoios pontuais, para orientação, mas sempre dando uma orientação, mas não criando regras específicas. Ajudando, assim, um trabalho um pouco de orientação em relação ao regramento internacional quando o foco é exportação. E quando o foco é doméstico, aí a gente vai falando o que já está definido e dando o direcionamento do que está em definição. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu trabalho com a Giovana na Green Energy Park. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo. Em termos de certificação, você tinha comentado alguns critérios, né? E existem várias regrinhas, assim, mas aquela primeira, né, que foi a mencionada, a planta estando localizada ali num submercado que já tem uma inserção de renováveis superior a 90%, né? Então, supondo uma planta hipotética que atenda a esses critérios,
né, de localização está no Nordeste, por exemplo, né? Conectada ao grid. Então, já satisfaz esse primeiro requisito em termos de energia elétrica. E aí, pensando agora na compra da energia, né? Então, na operação lá na própria CCE. Posso escolher o meu fornecedor de energia. Considerando que eu já satisfiz esse primeiro critério físico, né, de estou conectado ali naquele supermercado que já tem mais de 90% de renováveis, se por acaso essa planta decidir comprar energia de uma fonte não renovável, isso iria impactar na certificação, considerando que o primeiro critério já foi satisfeito, ou até complementando, né? Tenho um contrato de longo prazo com uma usina renovável, mas decido comercializar essa energia mensalmente ali no mercado de curto prazo na CCE. Isso iria impactar na certificação? Se eu decidir comprar, assim, óbvio, seria a questão dos preços, mas hipoteticamente, comprar de uma térmica, carvão, como que isso iria mudar no meu produto final para ser certificado, né? Ok, entendi a questão, Maria Eduarda. Bom, atendendo os 90%, eu falei dois grandes grupos, né? Você tem qualificação de energia elétrica e intensidade de carbono. Atendendo os 90%, para este grupo que é qualificação de energia elétrica, não importa de quem você está comprando a energia, de quem você tem contrato de energia. Então, em teoria, você poderia comprar de qualquer um. O seu cuidado tem que ser com esse segundo grupo, que é pegada de carbono. Tá? Então, sim, se você comprar de uma térmica que tem emissão, mas ainda assim, se você fizer toda a conta e não ultrapassar o limite, ok, tudo bem. Só tem que tomar cuidado que não pode ultrapassar aquele limite dos 3,4 quilos de carbono, que é o que diz o regulamento europeu. Então, a resposta à sua pergunta é sim, pode, com o cuidado de que no mix, não... Porque você vai olhar todas, talvez você não vai comprar 100% dessa energia térmica, né? Uma parte, tal, com poluição. Então, se você fizer a conta, no geral, se não ultrapassar esse limite de emissão de todo o seu processo, aí pode. Se ultrapassar, você não vai passar por este critério da pegada de carbono e aí não será certificado. Aí, no caso, esse critério da pegada de carbono, ele considera também contratual, não seria só o físico, né? Tipo, os processos envolvidos ali na geração do produto final. O contratual também vai ser considerado nesse caso, certo? Sim, aí no caso da pegada de carbono, você tem das matérias-primas, energia elétrica é uma das principais, né? Toda a produção interna. Aí, dependendo da regra da temporalidade, pode ser até o portão da sua fábrica, ou pode incluir logística. Aí essa fronteira depende um pouco a Europa também tem uma linha temporal que muda, mas enfim. Mas é do insumo à entrega. Então, entra o contrato de energia. Entendi. Perfeito. Obrigada, viu? Boa tarde, meu nome é Thalita Couvre, eu sou gerente de transições energéticas no World Energy Council. Queria agradecer a Giovana, a Gedra, por compartilhar, né, seu conhecimento. Minha pergunta, ela constrói em cima da pergunta da Luciane, Gedra, em relação a mecanismos de financiamento vinculados à certificação. Queria te perguntar, né, a partir do seu conhecimento, da sua experiência, seja no Brasil que no exterior, como que a certificação está jogando esse papel de favorecer acesso a certos mecanismos. O Fundo Clima, eu estou tentando entender isso melhor, porque ele fala de certificação, mas não está tão claro se né, qual o processo de certificação é requerido. Então, eu queria um pouco, né, entender como que você entende essa questão. É uma boa pergunta, Thalita. Bom, o mercado todo ele ainda é inicial, né? Ele é embrionário, então isso não está assim, bem definido. Pegando paralelo com outros mercados, assim, nenhum ente financeiro hoje faz empréstimo para um projeto que não seja, que assim, tem um impacto ambiental significativo. Se você quiser construir uma usina carvão hoje no Brasil aqui, ninguém vai te prestar dinheiro. Não é do BNDES, ninguém vai te prestar dinheiro. Você não vai, né? Então, assim, isso já é uma tônica geral dos investimentos. Para o hidrogênio, isso ainda não está bem consolidado. Para o BNDES tem uma linha para hidrogênio, mas o BNDES tem que seguir a regra nacional. A regra nacional ainda não está posta, né? O processo que eu conheço, que eu posso te falar, é o processo do H2 Global, né? Que é o leilão que a Alemanha está fazendo por meio da Hintico, que é uma empresa alemã, para comprar hidrogênio no mundo. E ele está colocando lá que para fornecer é necessário que o hidrogênio seja certificado por alguma
entidade reconhecida lá pela Comissão Europeia, que hoje, como falei para vocês, tem 6. Né? Então, eles estão exigindo para atender aquele subsídio do governo alemão. Então, o que eu conheço, outros, Fundo Clima, outros eu não conheço, eu não sei como está. Certamente haverá algum tipo de exigência, mas num mercado internacional, que eu não tenho um padrão global ainda, é difícil. Mas que deve ter certamente algum tipo de exigência, muito provavelmente sim. O Eric vai saber responder isso daí. Pergunta difícil, passa para o Eric. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela apresentação. Ricardo, eu tenho duas perguntas, na verdade. Assim, tu falou da geopolítica, que é importante, enfim, né? A gente observa, a Europa, o padrão de certificação europeu é referência e até foi usado inicialmente como referência americana, para os Estados Unidos, para o Canadá, etc. Só que a gente observa no mercado europeu uma paixão de alguns países de não adotar o RED 1, 2 e 3, ou até mesmo reduzir as metas impostas de hidrogênio, né? É especulativo, eu sei, tu vê alguma paixão no sentido de mudar algo de certificação, tá? E minha segunda pergunta, tem um debate ainda mais, não vou chamar conceitual, de hidrogênio verde, azul, né? Mas tem muita crítica em relação ao hidrogênio com captura, né? Que nem sempre as emissões a montantes de metano são consideradas e, eventualmente, isso pode excluir esses projetos de algum sistema de certificação. Mas o nosso sistema de certificação, que pode ver até 7 kg de CO2 equivalente por quilo, né? Até que ponto isso não vai ser significativo ou não, a gente contabiliza ou não adequadamente ou não as emissões de metano a montante, ou até o poço, como a gente chama, né? Olha, Eric, mudar alguma coisa de padrão de certificação, você falou da Europa, né? A Europa já divulgou no começo desse ano o Green Industrial Deal, que tem lá 5 ou 6 premissas. A primeira dela, eu esqueci o termo lá, ele fala assim, uma coisa de preocupação com os custos de energia, né? Por quê? A Europa está sinalizando que, olha, a gente está colocando a régua lá em cima, mas está ficando caro. Então, isso é público, ela divulgou. E o que não é público, o que é burburinho no mercado, é que a Europa está... Burburinho não, ela já falou que ela está trabalhando num Low Carbon Hydrogen Standard, né? Então, ela está trabalhando e já falou que vai... O burburinho é o conteúdo, mas que ela já publicou que ela está trabalhando. Então, assim, haverá uma nova versão que deve abrandar, porque o ministro Habeck alemão publicou uma carta aberta falando, a Comissão Europeia, vocês botaram a regra lá em cima, ninguém atende, tem que flexibilizar isso. Carta pública no ministro do meio ambiente alemão, né? Então, assim, tem muitas coisas, tem muitos indicativos de que a régua está lá em cima, então deve dar uma afrouxada, tá? Esse é um ponto em relação a alguma mudança. Agora, o ponto-chave aí, Eric, é se vai mudar o que já está hoje ou vai ser alguma coisa adicional, né? Porque o problema de mudar do que está hoje é que tem gente que já está tomando decisão de negócio com base na regra atual. Então, essa é a delicadeza aí do ponto. Você falou da captura de carbono, né? Captura de carbono parece um negócio etéreo, assim, né? Porque me fala um projeto que hoje roda, né, com captura de carbono. Não tem. Assim, tem captura e injeção no poço? Tem. A Petrobras é a empresa no mundo que mais injeta carbono em poços de extração de petróleo. Mas assim, isso por um processo de otimização da exploração dos poços de petróleo no Brasil. Não porque, olha, tem um processo aqui industrial, tal que emite carbono, eu vou pegar, vou transferir, vou transportar ele e levar para alto mar. Não é isso, né? Então, é um processo ainda que é muito novo para todo mundo, mas você garante que aquele carbono vai ficar lá 100 anos. A gente nem começou, como é que eu vou garantir que ele vai ficar 100 anos lá? Que experiência o mundo tem para saber que ele vai ficar 100 anos e não vai escapar pelo solo, não vai ter emissões fugitivas, nada disso. Então ainda, né, falando de pesquisa, aqui a gente está no centro, acho que tem muito a pesquisar. Então, por isso que há muito ceticismo, porque a gente não tem muita experiência com isso, é um negócio difícil, né? E, por fim, você falou dos 7 quilos também, né, que é a regra brasileira. Enquanto não sair o regramento nacional, não dá para fazer um paralelo com o nosso 7 quilos com qualquer outra regra. Por quê? O 7 nosso, que é maior do que o 3.4 da Europa, que pode parecer algo mais permissível do lado do Brasil, ele pode, pelo contrário, ser mais rigoroso se eu colocar uma fronteira mais ampla, né? Então, enquanto não sai o regramento, eu não estou comparando a mesma coisa. Então, tem que esperar sair o regramento. Eu estava respondendo a Maria Eduarda agora, falando em relação à fronteira, né? Então, a pegada de carbono tem muito a ver com a fronteira. Quanto mais eu amplio a fronteira, mais rigoroso fica. Então, a gente tem que esperar agora sair o regramento, ver como vai ser essa fronteira, para a gente poder aí comparar e ver se o nosso está mais rigoroso ou está mais flexível em relação a outros padrões. Obrigado.
Mais alguém tem alguma pergunta? Ricardo, Giovana, tem alguma consideração final a fazer? Vocês gostariam de fazer alguma consideração? Giovana? Eu acho que só agradecer mais uma vez pela presença de todos. A certificação é um tema extremamente complexo e novo ainda no nosso país e no mundo. E eu acho que o que a gente puder fazer para chegar em consensos de regras nacionais, internacionais, claro, se adaptando a cada mercado e a cada país, vai ser um plus, vai ser algo a mais para simplificar esse processo, para a gente avançar na descarbonização da indústria, do transporte e da energia. E agradecer ao Wilson e ao Ricardo mais uma vez aqui pela presença no painel, foi um prazer. Legal, agradecer aqui pela oportunidade de estar mais uma vez no Piauí. Ano passado eu estava aqui também no evento, então muito bom poder estar aqui com vocês. Essa região aqui muito acolhedora, um prazer poder compartilhar e agradeço aí, Wilson, pela mediação. Né? Bom, gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos vocês, né? Porque esse painel acho que foi um sucesso. E o Ricardo brilhantemente respondeu as perguntas, a Giovana também, que veio aqui brilhantemente nos ajudar e trazer um encantamento aqui para esse nosso painel, tá bom? Muito obrigado a vocês e eu acho que a gente pode dar por encerrado.